Sejam muito bem-vindos ao Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Caroleto. Esses são os meus pais e os meus irmãos como os nossos convidados especiais para esse episódio de hoje. Bem-vindos à nossa mesa, viu, moçadinha? Obrigado. Hoje nós estamos gravando no aniversário de São Paulo, feriado em São Paulo, com Damascos. Se você não pegou a referência, é porque assim como eu, você não tinha sacado, né? Homenagem a São Paulo Apóstolo, né? Estava a caminho de Damasco. Sacou. Ele entendeu a piada. Encontrou o nosso Senhor. É, porque minha mãe tinha contado a piada quando ela chegou com Damasco. Aí ele sacou e eu fiquei tipo, assim. Guilherme sempre saca essas piadas que É o culto, né? Ele é um precisam menino de culto. referência. Eu perguntei pro Guilherme, o que tem nesse potinho que é em homenagem É São Paulo à festividade de hoje? Nem falei o nome. Aí ele falou Damasco, na primeira. Moleque é bom. Cabra bom, queria ter um filho assim. Eu tenho. Que bom. Vamos continuar, né? Bem-vindo, Guilherme. Obrigado por me receber. Você não gostaria de falar aquelas coisas típicas de youtuber? Porque agora você praticamente é um youtuber, né? Se inscreve aí no canal. Dá um like no vídeo. Não, pode falar como se fosse o seu, sem imitar ninguém. Ah, não quero não. Isso aqui é um podcast, não é um vídeo no YouTube. É um vídeo. É um vídeo no YouTube. É vídeo no YouTube e A gente Mas é um podcast. Porque a gente precisa de uma plataforma, a gente vai... Se não ficar só na galeria, né? Nossa plataforma principal é o YouTube, é onde a gente é mais E as visto. pessoas curtem o nosso canal. Que, aliás, nós estamos... No Spotify também. Passamos um tanto já dos 1.000 inscritos, a gente já existe, mano. Pode crer. Aparece mais de 1.000 lá. Tá bom, então. Já viu, Cecília? Não, mas Não, eu né? já sei que é mais de 1.000 inscritos, né? Cadê nossa plaquinha, YouTube? Pô. E aí, E esse... Bom, tudo isso se deve muito aos nossos patrocinadores, que meu pai vai falar agora. Esses queridos. obrigado. Muito obrigada, gente. Rodamuc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Obrigado, senhoras e senhores. Deus abençoe. E hoje nós vamos falar de quê, minha senhora? Nós vamos falar de uma série que já foi lançada há um tempo, né, atrás. Mas eu não sei o que aconteceu agora. Deu um boom na série, assim, Pois é. os atores. The Chosen. Os escolhidos. Deve ter sido poser, hein? E por que nós trouxemos as crianças, né? O Guilherme e a Cecília? Porque dá audiência. Não é falando porque sério. eles sabem do assunto. Nós assistimos juntos, em família. Inclusive, nós terminamos a terceira temporada ontem. Vamos Tá tudo aguardar a fresco. quarta. É isso aí. Vamos conversar sobre. E aí... Tecnicamente foi hoje, né? Ah, porque foi de madrugada. Hoje. Terminou às 2 horas da manhã, quase. Aproveitando o restinho de férias, né? Que Pessoal. bagunça. Hoje é hora de voltar às aulas. Gente. Já deu, a casa fica bem bagunçada. A gente sabe que... Bom, a essa altura que você está assistindo, as férias já devem ter acabado. Então a paz já deve ter voltado ao reino da sua casa. Assim esperamos, né? Mas férias é muito legal, né? Que quando acaba também, né? No final já... O nosso sono já tá todo bagunçado, enfim. Então a gente não é tão rígido assim, né? A gente dá uns boi pra eles nas férias, né? Uhum. Então, mas a gente recomenda muito que você veja essa série em família. O Gui e a Cecília estão aqui porque eles são grandes entusiastas da série e viviam pedindo pra gente ver, enfim. Então, a gente recomenda muito. A gente começa dizendo que a série é fantástica. E aí, naturalmente, você fica com a clareza de que pode haver spoilers aqui. Entretanto, é uma história bastante conhecida. Então, nossos spoilers não haverão de ser um grande problema. Diga, Cecília. Não ia precisar, não. O que, minha filha? Você levantou a mão, fala. Então, foi o Gui que insistiu. Eu não insisti em nada. Nem sabia que The Chosen era... Pra gente assistir. Pra gente você fala? assistir. Tá bom. Mas pra você foi uma surpresa boa, não foi? Não, mas depois que a Curtiu? gente começou a ver, você vivia falando, vamos ver The Chosen, vamos ver The Chosen. Vamos ver The Chosen. Do que você gostou, especialmente na série? O Matheus. Uma O adição... ator de Jesus. É o quê? O ator de Jesus. Muito Maria bom, né? Madalena. Genial ele. Maria Madalena, eu adorei a atriz dela.
Eu também gostei Como é que é a bastante dela, mas o ator de Jesus é fora de Como é série. que é a Né? cara da Maria Madalena? Assim, fora É o de que, série. Gui? A cara da Maria Madalena, como que é? O que tem? A Maria faz a cara da Maria Madalena. Eu faço? Você faz. Ah, lembrei agora. Nossa, eu falei isso uma vez. Que memória boa. Melancólico, né? Moleque melancólico. Então, nossa. Então, Aquela que tem a massa do rosto bem proeminente. Aí eu fiz, tipo... como o assunto é extenso, nós certamente vamos fazer 2 episódios. Então, eles não serão sequenciais, Deixa aqui, não. porque a gente tem um episódio bastante especial que vai ser veiculado na semana passada. Na semana que vem, perdão. Porque foi gravado na semana passada, não, retrasada, né? Tá errado de todo jeito. Então, logo após esse episódio que você tá vendo, nesta terça, né? Ou enfim, ao longo dessa semana, caso você esteja vendo na semana de lançamento, na próxima a gente vai falar sobre o carnaval. E então, é um episódio bastante interessante, importante, que a gente pede que você veja com carinho e atenção. E aí, em seguida, nós vamos ter a apresentação do segundo episódio de The Chosen. Então, a gente procura sempre estar no chat enquanto o episódio está acontecendo. Então, estimule-se a deixar a sua pergunta, seu comentário, porque a gente costuma responder todos, né? Sim. E por onde começamos? Bom, o Pergunta começo é difícil. chato. É verdade. Lentinho, assim, né? Isso é importante de dizer. Os dois primeiros episódios, Sinceramente, ou eu os acho três, os que... três primeiros A série episódios começa a ficar mais são legal no chatos. terceiro. são chatos. No terceiro. Terceiro? Que é o das criancinhas. Pra falar a verdade, eu achei que o pace, assim, da primeira temporada, ele vai bem gradualmente ficando Bem legal. devagar, Me é. lembra uma montanha-russa, sabe? Que primeiro você tem aquela subidinha, Tec, 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 assim... tec. tac, 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 tac. Aí o Aí você final, chega ali naquele É topo. assim, né? Uma montanha russa tá assim aí do nada. É, bem É isso. assim. é mais legal. Vai É ficando- tipo isso, é. né? Tanto que do primeiro episódio pro último episódio da primeira temporada, já é, assim, uma... Acho que a contextualização é um grande fator, né? Porque você ainda tá entendendo quem é que é quem ali. Você fica tipo, aquele ali é fulano? Ah, não. Aquela ali é a Maria Madalena, então. Então, ciclano, tal. É. E esse processo acaba sendo um pouco maçante. Mas eu achei muito sensível, assim, as escolhas que eles fizeram, mesmo nesse início que acaba sendo um pouquinho arrastado, assim. Se você não sabe e não teve curiosidade de conhecer a série, é uma perspectiva a partir dos apóstolos. Sim. Então, acho que por isso que também ela começa estranha, porque você não entende exatamente de onde Jesus saiu, porque ele inicia a vida pública, entre aspas, né? Então, acho que por isso que fica aquela coisa, você vai, né? A série vai meio que te arrastando no começo, e aí depois pega. Tanto assim que nos 2 primeiros episódios eu dormi, né? Nos dois? Então. Isso foi um pouquinho mais frequente do que você tá mostrando, eu imagino, assim, né? Porque eu dormi em todos os episódios no começo, né? Então, Quase, muitos episódios eu acabei vendo depois de todo mundo, porque em algum lugar ali, em algum momento. Mas é porque eu dormi, não quer dizer nada, porque eu sou aquela pessoa que dorme, não importa o que esteja acontecendo, né? Mesmo o filme e a série sendo muito bons. Então, não é nenhum demérito, não. Mas foi só uma piada porque eu sempre durmo, então... Mas os 2 são mais arrastados mesmo, os 2 primeiros. Sim. Mas tenha paciência, vai em frente, precisa não descontextualizar. Eu preciso voltar a ver, porque eu fiquei sem conteúdo dos 2 primeiros no final. Pois é. E você não reassistiu esses 2 não, primeiros? Esses 2 não. Então, o que eu ia falar é que eu tô achando, agora que a gente terminou e que dá pra ter um panorama geral, assim, eu acho que talvez eles até tenham feito isso de propósito, de deixar um pouco, tipo, o que está acontecendo. Porque o primeiro episódio, você fica 40 minutos, no mínimo, olhando pra tela e falando, cadê Jesus? Cadê Jesus? O que tá acontecendo? Só tem essa galera esquisita aqui. E eu acho que essa sensação de vazio, assim, de que tá faltando alguma coisa, talvez eles tenham colocado de propósito pra gente meio que se sentir como os apóstolos, né? Como os discípulos. Olha só, que leitura. Interessante. essa. Eu acho que eu saquei isso melhor nesse último episódio da terceira temporada, quando eles fizeram um negocinho com a câmera que eu fiquei tipo, eu saquei o que você tá fazendo. Que aí vem um pequenino spoiler aí, né? Da Sabe terceira de uma coisa? temporada, hein? Se Sabe você... de uma coisa? Eu não vejo tanto problema no spoiler nesse caso, porque de fato a história já é contada.
Sim. Muito embora haja perspectivas do diretor que são muito próprias. Sim. Então, talvez isso seja um problema, de colocar determinados recortes, como no episódio final da última temporada, tem algumas questões, né? Então, por exemplo, ele tá lá, naquele momento da barca em que Jesus acalma as águas e que Pedro anda até ele. Mas ele contextualiza de uma forma. Isso a gente não vai te contar, porque aí pode estragar um pouco. Mas essas coisas que você tá falando, eu acho que são legais de falar, porque a pessoa presta uma atenção e consegue acessar a profundidade. Sim. Então, acho que você vai ficar à vontade para falar. Ok. Porque é legal que aí você consegue assistir com um olhar de que aquilo é parte do negócio, não só uma pedra ali no meio do caminho, um fator maçante. Mas o que aconteceu é que nesse último episódio tem um momento em que um dos apóstolos tá muito bravo com Jesus por causa de uma contextualização que foi mais da visão do roteirista mesmo, assim, que na Bíblia, né, na história original, a gente não tem esse contexto. E, enfim, esse apóstolo tava muito bravo e tal, e aí o outro falou, não, mas você não tá vendo aqui essa multidão, olha quanta gente. E aí tinha, tipo assim, um dos apóstolos, o que tava bravo tava, tipo, aqui, aí o outro tava meio que paralelo, assim, e dava pra ver a multidão pra trás deles, que estava focada até então, quando o outro tava falando, pô, mas olha a multidão, não sei o quê, a situação tal, tava tudo focado. E aí, quando o que tá bravo faz uma expressão assim, tudo desfoca. Aí eu entendi, tipo, porque aquilo não tá importando pra ele. Então a gente não tem que ver a multidão, porque ele não tava... Entendeu? Aí eu pensei, The Chosen, é óbvio. E a gente vê as pessoas dizendo que essa série, ela foi feita pra ter a perspectiva dos discípulos, dos escolhidos, Sim. ao invés de simplesmente Jesus, que também é uma leitura muito interessante, como, por exemplo, Paixão de Cristo, que a gente tem uma visão mais focada, assim, na experiência do próprio Cristo. Sim. É muito interessante. Mas é muito legal também a gente ter essa relação mais direta com as pessoas que estão ali em frangalhos e tentando ao máximo copiar o mestre e tudo mais. E aí você vê esse apóstolo que tá bravo e não tá enxergando coisas essenciais que estão na frente dele. Sim. Então eu achei muito da hora isso. Tem uma coisa também que, né, essa série ela se destaca pela humanidade que ela enfoca em todos os personagens, incluindo o próprio Cristo. Então, quando você fala, por exemplo, do filme do Batman e do Coringa, que aí o ator X, sei lá, o Heath Ledger fez um Coringa, e aí o Joaquin Phoenix fez um outro Coringa, né? Mas eles estão tentando capturar a personalidade que é mais ou menos delimitada daquela personagem. Quando você fala de Cristo, é uma outra parada. Porque você vai comparar, por exemplo, o Cristo de Jim Caviezel, é assim que pronuncia o nome dele? Da Paixão, né? Ou o desse ator que eu não saberia dizer o nome, do The Chosen. Jonathan Rumi, é isso? Ambos são geniais na sua interpretação, geniais. Ambos conseguem acessar algo profundamente de Jesus Cristo. Você olha para aquilo, você consegue reconhecer Jesus Cristo ali. E um não tem nada a ver com o outro. Sim. Um não tem nada a ver com o outro. Porque um pega, né, na Paixão, ele pega uma coisa muito mais solene do Cristo, que certamente há, e o outro pega uma coisa muito mais visceral, humana de Cristo, que certamente há. Né? Sobre isso de a gente notar que é Jesus, você acredita que eu tive que dos discípulos de Jesus tentando chamar ela, mas aí depois eu perguntei, aí você disse que era Jesus, né, mãe? Então, talvez porque ele fosse humano demais para um olhar estereotipado, né? Sim. Tá vendo? Porque você tem uma visão diferente dele, né? Se isso é Ela isso. tem uma percepção solene de Cristo, né? Sim. Então, mas Colérico, a pessoa aqui tem críticas. Quem não as tem, né? Eu acho que assim, por exemplo, isso que você enalteceu, né, da humanidade e tal,
acho que tem um pouquinho demais de humanidade. Em Cristo? Porque, por exemplo, tem... acho que não sei, não lembro mais. Se é na primeira temporada. Eu tô me achando aqui, porque a Brasil Paralelo vai fazer pro streaming deles. Eles compraram a série também. E eles chamaram alguns professores, filósofos, historiadores, para fazer críticas sobre alguns assuntos abordados na série. E aí eu também vou fazer uma crítica aqui, sem ver. Vamos ver depois se faz sentido com alguma que eu coloquei lá, né? Que eles vão colocar lá se faz sentido com a minha. Que eu percebi? Que tinha uma humanidade, assim, um pouco exacerbada em Jesus. Por quê? Gente, as minhas crianças da catequese, se você perguntar para eles, como é que a gente, né, via Jesus como um humano? 100% humano e 100% santo. Por quê? Deus. Porque Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é onipotente, onisciente e onipresente. E eu acho, assim, tem umas duas, eu me lembro aqui de pelo menos 2 cenas em que dá a sensação de que não existe essa onisciência. Verdade. E isso me incomodou. Verdade. Entendeu? E, assim, em outras partes, você percebe, por exemplo, os apóstolos falando com ele e ele, assim, escutando com todo o amor do mundo, que eu acho que faz parte, obviamente, né, de Jesus, mas ele sabe do que tá falando e os apóstolos lá falando com ele como se ele não soubesse. E ele sabe, né? Sim. Então, o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, ele vai ensaiar em algum momento. Tipo, eu achei assim... Não, Jesus não vai ensaiar. Não vai ensaiar. Entendeu? Não precisa. Não ele haverá não precisa, essa necessidade. Ele não precisava pensar. E assim, eu entendi. Eu achei bonitinho, porque eles quiseram colocar, por exemplo, o Mateus transcrevendo. Mas meditar, né? talvez, né? O sermão, meditar, sim. Sair para orar, não sei o que e tal, sim. Mas, né, assim, para ele se preparar e tal, sim. Mas ele precisar, tipo, juntar as palavras... Porque, ele tava ali com o Mateus, não sei o quê palavra que eu ponho e tal. aqui, né? Isso aqui não tá soando. E aí isso me incomodou. Isso é pra nós, né? Isso me incomodou, né? Mas então, eu não sei se isso não poderia ser um recurso que Cristo usaria para, por exemplo, trazer um discípulo mais pra perto. Não sei. Sim, ali dá a impressão, por exemplo, nesse caso do Sermão da Montanha, numa parte dessa cena, dá a impressão de que realmente ele está trazendo... com ele e o Mateus. Ou né? para demonstrar o quanto aquilo é importante, para que peraí, se meu mestre está ensaiando, né? Não foi o que transpareceu na série. Eu acompanho você na crítica. Mas pensando nisso, fico, sei lá, se ele não faria uma coisa como essa, sabe? Não sei. Acho que não, né? Não sei. Acho que não. Eu acho que você tá certa, como sempre. Fica para as nossas indagações. Acho que sua mãe tá certa, como sempre, apenas. Né? Agora, outros personagens também, em determinados momentos, são muito caricatos, né? Sim. Então, não é o Jairo, é o Lázaro, por exemplo. O Lázaro, assim... Melhore. Nós não temos tanta notícia, né, do que nós conhecemos da Bíblia, não temos tantas notícias assim sobre Lázaro. Mas é difícil. Mas palhacitos é difícil assim, que Jesus fosse tão afeiçoado num cara tão salame quanto aquele que foi... né? Notador. Ali. É muito salame, né? Mas, olha, as atuações que são magistrais são a de Jesus, pra começar. Mateus, podemos concordar? Sim. Apesar apesar de também eles terem feito uma caricatura do personagem que nós não sabemos se existiu ou não, mas eles deram uma cara, né? Transformaram o Mateus numa personagem muito que se destaca muito na série, né? Sim. Por algo que, se você não viu, você vai perceber
rapidamente. Não, acho que isso a gente pode falar, né? Pode, eu acho. Acho que é uma curiosidade interessante. Eles colocam o Matheus como se ele tivesse algum grau de autismo, talvez. Eu imagino que sim. O que é uma ideia interessante. Pode fechar um pouco a conta. Pode ser. Né? Do quanto ele era Meticuloso. hiperfocado, meticuloso, né? Sensível. Então, sensível. Né? Tem sua lógica. Pode ser questionável. Você fala, pô, mas por que? Então, mas tem sua lógica, né? Então, por exemplo, eu sei que em circunstâncias normais talvez vocês pensassem que isso fosse uma lacração, assim. Mas, sinceramente, eu achei que foi muito oportuno, porque eu acho importante que a proposta da série é justamente você focar nos escolhidos e na caminhada deles pra se encontrar e pra se espelhar cada vez mais em Cristo. Sim. Eu acho que você dá essas características pra ele, não é que você tá fugindo do que já existia ou do que se sabe sobre ele, mas, tipo, você tá meio que engrossando o caldo, você tá dando uma base, assim. E é isso mesmo que o roteirista ele quis colocar ele com um grau de autismo mesmo, porque ele teve uma experiência com isso, enfim, ele acha esse tipo de ativismo interessante, ele já passou por algumas experiências. O diretor? O diretor. Foi uma lacraçãozinha, então. Não, sim, mas... Mas deu certo, né? Uma lacração que... Mas eu não nunca lacração. pensei que eu fosse dizer um negócio desse, mas funcionou. Deu certo, sim. Então, porque eu Mas acho que você sabe que tem uma coisa a mais, porque o ator, ele é bem novinho. Então, eu não sei, aquelas bem metidas. Podia ter colocado o ator que fez o Matheus no lugar do João. Entendeu? Poderia. Porque o João Eu senti é o falta discípulo amado. E não dá ainda muito pra perceber. Matheus ficou com muito mais Entendeu? destaque do que o João. O Matheus ficou com... Ai, mais fofinho. Assim. É que João é o eu acho discípulo que seria amado. o João. É que o João é discípulo amado segundo ele mesmo, né? Segundo ele Não, mesmo. mas eu achei que teve Fontes da bastante... minha cabeça, voz da minha cabeça, né? Ele fala isso na série, né? Olha, Eles colocaram... Será que foi isso Olha- que o diretor quis fazer? Olha que sacrilégio eu falando de São João. Pois é, folgado, percebi. Não, mas eu tô falando da série, vai. Joga na bagunça. Porque às aí, vezes me a gente ajuda. xinga, né? Fala, nossa, olha que besta, não sei o quê. Aí um olha pro outro, tipo, Ô, tá falando de São João. respeita o cara aí, né? Não sei o quê. O cara é apóstolo, Então. né? A gente falando de Tá Simão. segurado. Não, Aí- Simão. Então. Nossa, eu peguei no pé do Não, cara ele é pra caramba. papa, não sei o quê. Não era papa nada, posso xingar. O maluco é papa, mano. Vai dar uma segurada. Ainda não era papa. Eu senti sensação de que eu tava comendo... Assuntos paralelos. É, Cecília com assuntos paralelos. Eita. Que personagem Parece que você criança. gostou, Gui? Tem algum que chamou Não, mas muita São Pedro atenção? tem uma atuação magistral também, ou não? Eu achei. Eu achei que muito Tem tem as ruim. partes que muitas- ele tá A irritado. dublagem combina, mas é meio ruim. É meio ruim. É um pouco meio ruim. É né, um Gui? pouco meio ruim. Um pouco meio ruim. Um pouco meio ruim. Mas a Maria perguntou qual personagem que você mais gostou? Acho que eu sei. Gostei bastante do Felipe e do André também. Gostei muito desses dois. Mas você não gostou Verdade. do Matheus também? É que ele tinha falado anteriormente, né? Não, cara, faz muito sentido ele ter gostado do André. Você, acho que me lembra, assim, de todos, se fosse pra ter, tipo, um teste de personalidade, assim. Acho O que... André, o Guilherme? Sim, Não. acho que tem a O ver. que você vê no André que você vê no Gui? Eu não sei, uma atenção rápida, assim, pras coisas, um certo senso de humor, talvez um pouco de fatalismo em algumas coisas. Eu acho que o André tá mais pra Maria Clara do que Você pra... acha? Eu acho. Será? Caraca, eu acho ele um pouco mais retraído. Não, o Sabia? André não. Talvez eu pareça mais com o que mais me irrite, que é Simão, né? Simão me irrita muito na série. Ele me irrita Cara, É, eu a mim adoro, também. eu adoro São Pedro, mas ele ficou meio chato, hein? Eu gostei dele No na série. começo tá um personagem chatinho, né? Não, ele é chato, mas eu gostei Mas muito então, dele. é um ser É humano, muito né? da hora. É um chato muito legal, São Pedro ali, né? É legal Simão, porque você né? vai vendo a É um construção Chagall. mesmo, né? A construção dos apóstolos. É bem legal. Chagal, essa isso parte. mesmo, Cis. Né? Que nem Chacal. Shabbat. E o seu, Cecília? Que nem Quem Chagal. que é o seu personagem preferido? Como eu disse, o Matheus. Ela Ah, gosta, o ela Matheus. gosta do Matheus. Eu tive uma ideia pra gente falar de um negócio aqui. Dá pra cada um falar o que acha de cada discípulo. Mas é o que a gente tá fazendo. Mas aí vai levar 20 horas também, É. se cada um Sério, falar. 20 horas?
muito... A gente pode falar dos que mais se destacam, assim, né? E o que vocês acharam das adaptações dos eventos, assim, em geral? Por exemplo, o fato deles terem conectado ali o Tomé direto na boda de Caná e depois chamou, não sei o que e tal. Achei muito sensível. Tá bem amarradinho, acho que o cara achei. Ficou legal. O roteirista e o diretor fizeram um trabalho magistral. Porque aí eu acho que, não sei, de repente você pode até falar melhor. Porque a gente tem uma leitura, né? Uhum. Mas o vídeo, a TV, né? A TV, o cinema, sei lá, eles vão te dar uma outra perspectiva. Sim. E aí você precisa, obviamente, tentar pegar o público, né? Por essas coisas. Então, eu não sei, eu acho que as amarrações foram muito felizes. Estão bem feitas, né? Por falar de personagem também, eu gostei muitíssimo do Gaius. Nossa, sim, ele é muito legal. O Gaius é ótimo. O Gaius eu queria arranjar um motivo pra gostar dele, porque ele ainda é romano. Eu queria poder gostar do Gaius porque ele ainda é romano. Eu acredito né? que nessa próxima temporada você vai gostar. Ô mãe, eu quero que ele fique bom, porque ele vai ser. Eu tenho certeza. Porque eu tenho total direito de gostar Torci dele. por isso. Porque ele não vai ser do mal. Mas então, ele não é do mal. Tanto que teve uma hora exatamente. lá que ele defendeu uma galera. Não vou contextualizar, mas ele já tá meio do time, assim, né? E você tem uma teoria, né, mãe, sobre o Gaius? Eu também. Aí, como é teoria, eu acho que podemos falar, não vai estragar. Né? Não aconteceu. Então. Eu acho que ele vai ser o soldado romano, né, da passagem que vai lá e fala pra Jesus. Que tá com um filho doente e tal, né? E ele fala: Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu estou torcendo para que seja ele. Nossa. Acho que vai ser. Porque ele já pareceu que ele tem um filho doente, né? Ele gostava já do Mateus, porque ele trabalhava com o Mateus como coletor de impostos. Agora a gente ele passou a gostar, né, do Mateus, né? Porque o Mateus também é uma figura que todo mundo ama odiar. Sim. E aí, porque coletor de impostos, né? Natural, beleza. Sim. E aí ele vai ganhando um espaço, porque isso é uma coisa muito bonita. Porque ele é uma gracinha. E não é só isso. O processo de conversão de diversos personagens ao longo da série é um convite à nossa conversão e um grito de esperança. Sim. Do tipo, você é tranqueira, mas pode dar pra você. Você consegue. Eu achei muito emocionante. Ai, guarda o que você tá falando, esquece. Tá? Eu achei muito emocionante, assim, que tem um episódio lá que um dos apóstolos também está com um certo problema. E aí Mateus e um outro vão ao resgate, assim. E o Mateus, ele tem muito... como é que chama? Mesmo. OCD, tipo... Aquele transtorno... Eu acho que ele deve ter aquele transtorno lá da limpeza, que, tipo, a pessoa não consegue encostar em nada. Toque. Toque, isso aí. Porque ele fica limpando tudo em que ele encosta. E, tipo assim, ele tá ajudando uma pessoa que tá vomitando, assim, um cenário super nojento, e ele tira um paninho ali da roupa dele e tal, ele ajuda a pessoa. E é muito legal como eles mostram esses momentos, assim, dos personagens realmente quebrando, assim, pedaços deles, parece, e, tipo, tentando realmente tirar esses vícios em prol de amar o próximo, assim, né? E mostra isso em cada um dos personagens, mas eu achei muito bonitinho, assim, essa cena que tá o Mateus e o outro apóstolo ajudando essa pessoa. O que eu ia falar ia fazer um adendo ao que você tá falando, porque eu acho que o mais bacana, assim, da série é porque a conversão é diária. Sim, é verdade. Todos os dias tem um B.O. De um Que apóstolo. Um problema. Todos os dias tem um problema. De um apóstolo, de 2 apóstolos, de 3 apóstolos, não é? Todo dia eles têm que resolver um problema. Parece a nossa vida, não parece? Parece um pouco. Né? BO, só pra você entender, BO é boletim de ocorrência. É o que a polícia faz quando alguém vai relatar um roubo, um problema, enfim. Então, registra-se um boletim de ocorrência. Por isso que ficou o sinônimo de problema, entendeu? Ixi, deu um BO, deu um problema. É uma ocorrência. Entendeu? É ruim o suficiente pra você ter que escrever lá. Não sei o quê.
Uma hora é um cara com o pé infeccionado, uma hora é a fome de uma multidão, outra hora é um cara que não consegue mexer o braço, outra hora é um tetraplégico, outra hora é sempre um probleminha, né? Sempre tem um problema. Praticamente todo episódio tem alguém machucado, alguém precisando de um milagre, né? Sei lá. Sim. Romanos e sacerdotes perseguindo Jesus, né? Sim. Eu achei muito legal que eles também retrataram a conversão de outras pessoas. Por exemplo, os fariseus, a gente tem ali uma palhinha, né, de alguns deles que... e a gente consegue ver bem o contraste entre os que realmente estão endurecidos, assim, no coração e outros que ficam com uma pulga atrás da orelha, assim, tipo... Que se permitem pensar, né? E se for diferente do que eu tô pensando aqui, né? Falando nisso, falando em atuações também, Nicodemos também é uma atuação bem interessante, né? E a Maria Clara tem uma coisa pra contar dessa história. Muito legal. Do Nick? Esse é legal porque é da primeira temporada. Se você não assistiu e vai começar a assistir, já fique atento aí, você vai ver com uma outra perspectiva, porque é muito, assim, exatamente o que o Fábio e a Maria falaram no começo. É muito cansativo o começo da série, muito. Você fica assim, oi, pra onde eu vou? Não sei o que, você fica perdidão. E aí, de repente, né, a coisa toda acontece, assim, e aí aparece o Nicodemos, e tem um diálogo lindo, uma cena maravilhosa dele com Jesus. E, assim, gente, não tem como não chorar nessa cena. É muito emocionante. É muito bonito. E aí a Maria Clara foi pesquisar e... tá, já é minha deixa. É sua deixa, Maria Clara. Bom, pra surpresa de alguns, o elenco de The Chosen é bem diverso nas suas religiões. Então, a gente tem de tudo. Tem cristão protestante, tem católico, tem judeu, tem hindu, tem ateu, tem agnóstico, tem tudo que você pensar. Tem muçulmano. É um zoológico mesmo, tem É zoológico, que você pensa, tem todas as espécies, né? Tem gentil. É a Shopee. Será? Tem gentil, será? Eu acho que é um jeito um pouco arcaico de falar, mas pode-se dizer que sim, né? E o ator que faz o Nicodemos, ele até então, a primeira temporada, não sei como é que está hoje, né? Mas até a primeira temporada, ele era um não crente, non-believer. Então, agnóstico, ateu, alguma coisa assim, né? O próprio roteirista disse isso. E em um podcast no qual o Dallas Jenkins, acho que esse é o nome dele. Dallas Jenkins. O diretor, ele tava falando, ele contou uma história sobre essa cena aí que minha mãe comentou, que foi gravada, que é Jesus conversando com Nicodemos, e há ali um convite muito claro e muito alarmante até sobre de conversão para o Nicodemos. E o roteiro dizia que Jesus tinha que falar, tipo, siga-me. E aí Nicodemos ia falar outra coisa. Não, porque... Blá, 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 blá. Na hora de gravar a cena, Jesus, siga-me. E Nicodemos ficou assim. E aí Só que não foi o Nicodemos, foi o ator, né? Foi o ator. 2 minutos, assim, se passaram e nada. E ele, tipo... E aí o diretor disse que... o Guilherme dando uma ótima demonstração visual. O que ele tá fazendo, né? Então, aí ele falou que ele, a produtora que tava com ele, eles se olhavam, assim, ficava tipo, nossa, que escolha de atuação interessante, né? Será que... Não tá muito longo? Né? Aí cortou, tentou de novo e tal... E depois, aí o ator foi falar com ele, o Eric, blá blá blá. Eric não sei o quê. Foi falar com ele, falando, pô, desculpa aí, eu não queria que fosse daquele jeito, né? Eu não sei, eu fiquei um pouquinho emotivo. Aí o diretor, tá bom, vamos testar uma outra coisa, tudo mais. Aí ele falou pro ator de Jesus, o... Jonathan Romy. O Jonathan Romy, acho que é assim. Não sei se é assim que fala. Falou, segura a mão dele pra ele se acalmar um pouco, porque ele disse que parecia que o ator tava tentando tomar fôlego, tentando falar alguma coisa, e ele não tava conseguindo, ele tava com uma cara, assim, de muito desesperado. E aí eles foram gravar de novo, e dessa vez, quando Jesus, tipo, pegou na mão dele, assim, falou, siga-me e tal, ele chorou copiosamente, e aí eles tentavam gravar a cena, e não conseguiam. E pra gravar cenas assim, eles sempre tentam ter mais de uma opção, né? Então, uma chorando, uma fazendo assim, uma fazendo assado. E o ator tava ficando chateado até que ele só tava conseguindo chorar.
quando ele falava alguma coisa. Tomada 5.972, ação! Foi tipo isso, aparentemente, né? E depois o ator chegou pro diretor e falou, nossa, desculpa aí, né? Não foi de propósito, tudo mais. Você acha que isso quer dizer que alguém tá tentando chamar minha atenção? Aí o diretor, eu acho que sim. Bem isso, bem Eu isso. acho que sim. Na música. Então, temos essa história aí. Lembra aquele episódio do Rony Von, né? Do Significa, né? Ah, sim. Significa o que significa. Significa. Então, essa... E tem muitos relatos de pessoas que trabalharam lá que se converteram ao cristianismo. Depois de... Inclusive, a própria atriz da Maria Madalena, ela ainda não é super convertida, mas ela falou que pra ela foi uma experiência muito importante, assim, que Eu hoje em li dia... sobre um hoje de manhã que se converteu, que é o ator que faz o Zebedeu. O Zebedeu? Sério? Ele mesmo? não era cristão. Uau. E aí ele foi ficando assim, porque o trecho lá da reportagem que eu li diz que as pessoas que trabalharam na cenografia e tal, a grande maioria é de cristãos. E aí diz que eles colocavam nas paredes versículos bíblicos e tal, sim. e depois pintavam. E eles estavam sempre em oração pelos atores, pelas filmagens e tal. E aí o cara começou a ficar muito tocado, assim. E aí o ator, não sei se alguém convidou ele, ou ele falou, vou com vocês e tal. E aí disse que teve uma experiência, assim, que ele se sentiu muito tocado pelo Espírito Santo e tal. E aí se converteu. Você sabe que, assim, né? A gente falou no episódio da comunicação que a verdade tem uma força, uma fisiologia. E um magnetismo Tem um também, magnetismo natural. A verdade funciona. Ela tende a funcionar por esta razão. Então, isso falando do ponto de vista da comunicação, do questão conceitual e tudo mais. Quando você vai na raiz das coisas, mais a fundo, aí falando de uma questão mais filosófica, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando você se põe a fazer uma encenação de um negócio desse, bicho, é difícil o negócio não ganhar uma dimensão que é outra dimensão. Sim. É difícil isso não ter algo de transcendental. Sim. E aí, tem uma questão que não dá para não destacar aqui, né? Com os seus senões, com uma outra atuação um pouco mais caricata, esses caras prestaram um grande serviço ao reino com The Chosen. Ainda que haja ali algo de um tanto sacrílego aqui ou ali, não sei se há alguém muito mais com mais profundidade do que eu. Poderia dizer. Pode dizer, não, mas tem um problema assim ali, um problema catequético e tal. Não duvido que tenha. Mas sou um jumento e não tenho condição de avaliar. Entretanto, o que essa série está mobilizando das pessoas pensarem sobre, né? Gente que não conhece, conhecer, né? Isso é fora de série. E começando pelos atores. Sim. E se todo mundo tem em si uma centelha divina, se todo mundo tem em si um tipo de Cristo a ser revelado, o ator que faz Jesus Cristo não seria diferente. E algo resplandeceu muito nesse cara, nesse papel. Sim. Tem uma parada no olhar desse menino que, bicho, é muito único. Sabe o que eu li hoje também? Que ele tava falido. Que ele tava num momento da carreira, assim, muito ruim. E aí chegou uma hora que ele, tipo, não tinha dinheiro pra comprar comida, nada. E aí ele entregou a vida dele nas mãos de Deus. Ele já... Eu acho que ele já era católico. Então, aí ele entregou, falou, Senhor, coloco tudo nas tuas mãos e tal. Aí ele foi chamado pra fazer Olha só. Jesus Cristo. E ele já tinha interpretado Jesus sob direção do Dallas Jenkins. Aonde? Já. Eu acho que era um curta-metragem. Era um orçamento bem menor, uma produção bem mais limitada, assim. Só que ele já tinha trabalhado com o diretor e aí... Eu acho que eu li a mesma história que você, só que eu não lembrava dessa parte. Muito bem colocado, né? E aí veio essa atualização do que ele já tinha feito, uma atualização muito espirituosa, né? Aí um detalhe que eu também notei, eu achei muito legal, a forma como eles trabalham as cores. Porque a gente vê muito em arte sacra, assim,
o uso das cores de um jeito até um pouco fechado. Então, tem muito desse tom solene, né, que a gente vê e que eu acho muito oportuno. Inclusive, aqui e ali eu até senti falta de uma interpretação um pouco mais solene, assim, um pouco mais imponente e tudo mais. Mas eu achei muito, muito interessante como eles trouxeram algo um pouco mais lúdico pra essa produção. Principalmente porque eles colocaram os erros de gravação no final do último episódio. Isso, muito Foi sacado. muito sacado. Não, e deve ter de todas as temporadas, porque os erros de gravação eram só eu daquela também temporada. acho, gente, que não A foi gente ver. tem que procurar isso Tem que depois, olhar, né? Vamos ver. Vamos ver. Então- Erros de gravação. Desculpa interromper, Maria. Vem mais pra cá. Fala, Cissa. A gente vê uns erros de gravação, tentativas, na verdade, sei lá, no final do último episódio da 3ª temporada. Sim. A gente achou bem engraçado, foi muito engraçado. Lembrem-se de ver as tentativas de gravação, por favor. Muito engraçado. Sim. Dá pra ver Então. que ela tá bem focada no tema. Super. Assim. Parece criança. Eu Jesus. sou criança. É verdade. Jesus, é assim. Mas, então, eu notei uma coisa por causa dos erros de gravação, que é o seguinte, tanto que os erros de gravação não estavam dublados, só tinha a versão original, e não tava editada, não tinha color grade, não tava com as cores, Tá. coisadinhas assim. E aí eu vi a diferença de como eles fazem, como eles deixam a aparência das cenas normalmente. Filtros, talvez. Então, os filtros que eles usam, tudo mais. E a gravação ali in natura, digamos assim. Sim. Bruto, material bruto. É o material bruto. E é tão sutil, mas eles trabalham de um jeito que fica acolhedor, assim. Tipo, se a presença de Deus fosse um filtro, fosse uma atmosfera, esteticamente, seria essa. E é um ajuste tão pouquinho, assim. Porque quando a gente vê esse trabalho da coloração, assim, da edição da fotografia, geralmente você consegue identificar melhor. Tipo, eles colocaram não sei o que azulado aqui, tipo, dá pra ver. Mas eu fiquei chocada, assim, quando chegou nos erros de gravação, eu vi aquele céu nubladão, assim, como era diferente. Então, é uma atenção, assim, aos detalhes, as texturas que eles usaram nos figurinos. Gostei muito do uso das cores pros personagens também. Foi muito espirituoso, considerando que, assim, eu não sei se naquela época era uma coisa, assim, tão abrangente, tantas opções de material e tudo mais. E aqui eu tô realmente falando que eu não sei se era, né? Nunca parei pra estudar a fundo essa parte. Não. Mas a sua sensibilidade já me basta. Sim. Eu diria também, né, que tem um aspecto muito interessante da série que eu só fui saber depois. Ela chegou aos streamings depois de já ter tido o apoio de centenas de pessoas, como a gente vê no episódio final. Talvez milhares, né? Talvez milhares. Era mais de 10 minutos, assim, era pelo menos uns 15 minutos só de... Dos créditos. Eu fiquei passando assim, aí era uma tela assim, branca, toda riscada, assim, era tudo nome. Tudo nome. Eu dei uns 15 cliques assim, só nome. Talvez milhares de pessoas que apoiaram, né, com grana mesmo, esse negócio. Então, isso também dá uma força para a produção. E isso me faz acreditar que nós estamos no caminho certo quando a gente chama as pessoas para participarem daqui, né? Que a gente criou patrocínios no SAL que são módicos, mas que muita gente participe. No livro anterior, no Prosperamente, e agora no livro sobre o casamento também, né? Então, e a gente sabe, já sentiu na pele, como é diferente quando um projeto ganha esse tipo de força. E isso certamente vai interferir no caminho de fé de muita gente. No meu já interferiu. Vou falar um pouco mais disso no próximo episódio. Com detalhes muito pequenos, às vezes, como, por exemplo, as jaculatórias que eles têm. Nossa, sim. Né? Vários personagens têm aquelas jaculatórias. O que foi, Gui? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Né? Pelo alimento que nos é servido. Jesus faz uma oração. Que cria o fruto da vinha. Quando eles festejam com vinho. E quando Jesus está prestes a dormir, vocês lembram o que Cristo faz? Que faz cair sobre os meus olhos o sono e a sonolência. É muito lindo, cara. Muito lindo. Tá no 3º episódio pra quem quiser ver a oração para dormir.
Olha, a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto, mas para esse primeiro episódio tá bom, né? A gente faz uma breve pausa por aqui. Semana que vem nós vamos falar de um outro assunto, mas daqui 2 semanas a gente volta a falar de The Chosen, porque tem bastante coisa. Se você não assistiu a série, calma, Cecília, dá tempo de alcançar a gente pra outra semana. Você tem 2 semanas pra maratonar aí, pro nosso papo pro tricô ficou mais legal. Né? Diga, Cê. Então, eu queria falar sobre uma das cenas de tentativa de gravação, que foi bem engraçada. Jesus estava lá com o Tiaguinho, eles terminaram de conversar e tava tudo certinho, só que aí ele saiu e foi pra aquele lado. Aí eu tava indo de novo, não. Porque ele tinha ido pro lado errado, era pra ele ter ido por ali, bonitinho. mas ele foi ali. Engraçado Ficou que engraçado. na tradução pro português, né, eles trataram simplesmente por Tiaguinho e Tiagão. É. Né? Não Thiago maior e Aí tem maior. o Big James e o Little James em inglês, né? Sério? É isso aí. Então, obrigado por você que nos acompanhou até aqui. A gente espera que você assista The Chosen, que você fique em dia aí com as suas reflexões bíblicas, com a sua leitura do Evangelho, com o seu culto, né? Qualquer que seja a sua religião, que você tenha essa disciplina, porque certamente faz muita diferença, e que você também se mantenha religiosamente com a gente aqui no Sal Podcast. Então, obrigado por isso. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.